Muito obrigado, Marcelo. Importantes contribuições. Eu quero passar já imediatamente para o Dr. Danilo Oliveira Costa, ele que preside a Comissão de Trânsito e Mobilidade da OAB. E, em seguida, o Major Orlando fará já uma consideração em virtude de uma citação do DETRAN na fala de Adailson Couto Dragão. E aí a gente abre. Tem 6 pessoas inscritas, nós vamos fazer dois estágios com 3 falas. Aí, Henrique Baltazar primeiro, Gerson Caruru segundo e André Luiz terceiro, tá? Então, já adiantando para vocês aqui que a gente já está muito próximo da participação da plenária. Doutor Danilo, com a palavra. Peço atenção a todos. Sei que a gente está já avançando na hora. Inquietação, está chegando a hora, daqui a pouquinho, o horário do almoço, mas vamos seguir firmes e fortes aqui nessa sessão. Serei breve, até porque falar depois de tantos assuntos tratados e com muita propriedade. Agradecer o convite ao vereador Tinoco em podermos estar nessa mesa e tentar, de alguma forma, a OAB contribuir para tantos aspectos que vocês, mototaxistas, trazem para a sociedade, né? Nós não podemos olhar para vocês sem olhar a inclusão social, que vocês são trabalhadores, trabalham numa atividade de risco, em que poucas pessoas sabem disso. Então, o Ministério do Trabalho considera vocês como um trabalho periculoso. Então, por isso, nós temos que ter um olhar muito atencioso para vocês. Temos a questão da mobilidade urbana, que nós, OAB, pensamos e tratamos os mototaxistas como um pilar essencial para resolver a mobilidade urbana das grandes conurbações urbanas, as capitais. Então, vocês devem ser pensados e tratados como viabilizadores dessa mobilidade urbana, até porque cada minuto no trânsito é um minuto, como eu digo, perdido com nossas famílias, um minuto perdido trabalhando, um minuto perdido no lazer, enfim. E, por último, nós temos a segurança viária, que realmente os índices e os números trazem aí os dados alarmantes, e eu acho que é o principal problema na regulamentação dos senhores, em grande escala e viabilização dos serviços que os senhores podem trazer, que é exatamente o número excessivo que nós temos de vítimas de sinistros de trânsito com motocicleta. Então, quanto mais quilômetros rodados com motocicletas, mais sinistros de trânsito nós temos e mais vítimas de acidentes de trânsito. E hoje nós temos um respeito, como falou o Major Orlando, ao Visão Zero, que é uma orientação que nós trazemos da Suécia como um modelo bem sucedido, e nós temos aí o Penatrans, que é exatamente a recepção dessa visão zero de sinistros e vítimas de trânsito, do qual eu faço parte até do Comitê de Gestão de Segurança Viária. E não menos importante, e não tratado no pilar, é a segurança pública, né? Hoje eu participo de várias audiências públicas, participei até da de São Paulo, com a AMA-BR, com o Gringo, e nós vemos que a profissão de vocês e do motofrete, que também, vereador, precisa ser tratado em algum momento, porque hoje nós temos essa atividade exercida de forma irregular em todo o estado da Bahia, em Salvador, em que deveria ser categoria aluguel e não é, e os mototaxistas podem, conforme a legislação, também ser motofretistas, já que eles já vão estar regulamentados, controlados e ajustados, então é mais uma possibilidade de trazer valor à categoria e mais gestão e governança, até porque nós somos aderentes a isso, políticas públicas continuadas com governança, para que a gente tenha controle do que está acontecendo. E aí eu já entro num assunto que os senhores têm como muita polêmica, os aplicativos. A tecnologia não pode mandar na gente, nós temos que usar a tecnologia para nosso conforto. Então, as atividades não podem ser regulamentadas por entidades privadas, principalmente aplicativos. Isso cabe ao poder público. E a Prefeitura de Salvador tem feito isso, que é exatamente a legislação que contempla a regulamentação do mototaxista. E a utilização do app é uma medida de conforto, de controle, de gestão, que tem que vir agregada a vocês regulamentados. Então, nós não podemos ter uma atividade não regulamentada, exercida no âmbito da cidade de Salvador ou qualquer outra cidade, porque um aplicativo privado tem esse interesse financeiro
em explorar essa atividade. Então, essa atividade tem que ser trabalhada em conjunto com vocês, que exercem essa atividade regulamentada e fiscalizada pelo poder público devidamente. Falou-se muito das legislações, nós acompanhamos os marcos regulatórios e sempre falamos que nós temos que construir a legislação e analisar os impactos desses marcos regulatórios. Salvador fez um decreto muito bem elaborado e colocado, mas nós precisamos, vereador, mais uma vez, colocar a questão de legislar e implantar, porque legislar nós temos aqui legislação federal, que fala do mototaxista, motofretista, nós temos o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que inclui essa categoria, nós temos a resolução atualizada, que não é mais a 310, é a 943, com a revisão do CONTRAN, então hoje o que reza é a 943 de 2022, e temos o Decreto Municipal 278 de 2017, com as suas alterações e que trata dessa regulamentação do mototaxista. Veja que uma ausência de implantação está gerando uma série de malefícios para a categoria. Tarifa. Sem a tarifa, eu tenho dificuldade com desembaía, sem a tarifa, eu tenho dificuldade de fiscalizar, até porque na fiscalização a multa administrativa não pode ser implementada, e isso faz com que a sensação de impunidade vigore. Então, há uma necessidade, eu acho, aí, primordial de nós regularmos a tarifa. Não é fácil, até porque eu também participo do Fórum de Mobilidade Urbana através da OAB e do Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, e a gente vê aí a tarefa árdua do Fabrício Miller em conciliar todos esses modais sem um falir o outro. Porque quanto mais mototaxistas nós tivermos, esse olhar vocês também têm que ter, menos fluxo eu tenho no transporte coletivo, e isso gera também um problema para a população que necessita andar nas localidades que vocês não alcancem e precisam de um transporte público regular. Então, por isso que nós tratamos o Sistema Nacional de Trânsito como um sistema e temos aquela questão do princípio. Nós não precisamos só exigir, nós temos que viabilizar. Então, se a gente tiver esse mantra que a gente, ao invés de exigir da categoria dos mototaxistas, nós viabilizarmos a categoria, sejam colocando os cursos através do SESC Senat, através da própria Prefeitura Municipal de Salvador em convênios, trazer para vocês os equipamentos de uso obrigatório, viabilizados pela Prefeitura, porque com isso nós vamos ter padronização, nós vamos ter a segurança de que os equipamentos são homologados, vamos ter a segurança de como melhor identificar vocês, para que a PM, através de todas as suas polícias especializadas em trânsito e também não, a quem manda um abraço ao Major Monteiro, possam viabilizar a fiscalização de vocês, e que isso traz o quê? Valorização da categoria, porque quanto mais fiscalização eu tiver, menos clandestinos eu vou ter, a população vai conseguir identificar quem é o mototaxista legal e vai ter exatamente aquela questão: eu estou sendo transportado por uma pessoa habilitada, uma pessoa qualificada, que tem um equipamento, a motocicleta, com todos os itens de segurança, inspecionada, e que traz aí, sim, um serviço essencial à população, público, e que vai ajudar, como falei no início, na nossa mobilidade urbana. Então, deixo a proposta da OAB, que nós tratamos aí esse assunto como um assunto permanente, seja criando um grupo permanente, até que todas essas pautas sejam efetivamente enfrentadas e viabilizadas, e assim a gente tenha encontros contínuos, sejam mensais, trimestrais, semestrais, para que a gente avalie o que foi realmente feito entre um encontro e outro, e assim todas as instituições, DETRAN, que fiscaliza os veículos e viabiliza as inspeções, Prefeitura Municipal de Salvador, Câmara dos Vereadores, OAB, Ministério Público, Desembaía, Câmara dos Deputados, porque nós precisamos levar o nosso olhar local para a Câmara dos Deputados, para talvez o ano da moto ser incluído na resolução ou na legislação,
para que isso fique consolidado. Então, nacionalmente, já existem projetos em andamento, são 6 que eu acompanho na Comissão de Viação e Transporte. Então, a gente precisa participar, Dragão, atuando em Brasília, indo nas audiências públicas da Comissão de Viação e Transporte, para forçar essa tendência que ela seja nacional e que a gente também consiga fazer com que a regulamentação de vocês seja consolidada em todo o ano do Brasil. Por fim, me sinto muito orgulhoso de ser baiano, soteropolitano e ver que a democracia na nossa cidade e no nosso estado vigora, já que nós estamos aqui com todos os entes. O povo, a Câmara dos Vereadores que legisla, o Poder Executivo, a OAB, infelizmente o Ministério Público não está aqui e justificou a ausência, mas, enfim, nossa democracia, veja o quanto nós precisamos brigar, lutar e valorizar ela. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Danilo. Contribuições importantíssimas e tenho a certeza que queremos sim participar desse fórum permanente, né, tratando esse assunto de forma constante. Vamos até nos associar ao seu calendário e também compartilhar o nosso calendário. A nossa intenção é, no início do segundo semestre, voltar a nos reunir, fazer uma avaliação exatamente desses compromissos firmados nessa sessão especial e muito importante. Agradeço em seu nome a presidente da OAB e a importância que tem o Poder Legislativo estar num diálogo permanente com a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado. Eu quero passar para o Major Orlando, ele fará uma consideração em virtude da fala, em seguida a gente abre a plenária.